Olá, seja bem-vindo ao treinamento parte 2 da educação ambiental. Recomendamos que você faça atenção aos slides, à narração, para que no final você consiga responder o quiz com 4 questões. Bom treinamento e vamos lá! Conteúdo programático, o que vamos aprender? Vamos continuar com as ações de preservação ambiental, vamos conhecer os principais gases emitidos pelos veículos, vamos falar sobre a coleta seletiva da empresa e vamos também abordar o PGRS, Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que está sendo determinado pela Lei 12.305 de 2010. Como preservar o meio ambiente? Preservação ambiental é dever de todo cidadão. Combater as agressões ao meio ambiente. Como? Promovendo ações para manter o equilíbrio entre as diversas formas de vida. E você deve estar se perguntando, onde é que eu entro nisso? Então vamos lá. A troca de óleos, por exemplo, de veículos, somente deve ser feita em centros automotivos, pois lá eles destinarão o resíduo, o óleo, para empresas que são destinadas a dar a destinação correta desses óleos. Economize combustível. Troca de óleo de motor dentro do prazo conforme determina o fabricante. Fazer as revisões dos veículos conforme indicação também do fabricante. Limpeza de bicos, troca de velas, cabo de velas e assim por diante. De acordo com a resolução número 362 de 2005 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, o óleo lubrificante deverá ser destinado à reciclagem ou regeneração. Daí a importância de você realizar as trocas de óleo em centros automotivos, pois eles darão a destinação correta de acordo com a resolução do CONAMA. Em caso de derramamento de óleo ou produto químico no solo, o que fazer? Primeiro, você deve utilizar material próprio para a contenção do líquido, geralmente mantas ou, na ausência de manta, você poderá utilizar serragem e acondicionar num recipiente. Não deve ser jogado em qualquer lugar, terrenos, baldios e assim por diante, ou lixo comum. Principais gases emitidos pelos veículos automotores. Principais gases emitidos pelos veículos. Monóxido de carbono, o CO, é um gás letal que não possui cheiro e nem cor. Pode causar morte por asfixia. Se você ficar um tempo exposto ao contato desse monóxido de carbono em um local fechado, você pode vir a óbito. Aldeídos são gases liberados por veículos movidos a álcool, que irritam o aparelho respiratório e causam doenças graves. Diazina, liberados por veículos movidos a óleo diesel, provoca irritação nas mucosas, com efeitos prejudiciais à saúde. Mucosas são cavidades do nosso corpo, garganta, ouvido, nariz, boca, olho e assim por diante. Dióxido de enxofre, SO2. Combinado com água, torna-se altamente tóxico e corrosivo. Pode ocasionar a chuva ácida. Dióxido de nitrogênio é o NO2 e o NO3. São gases tóxicos e também corrosivos. Fumaça preta, emitida pelos veículos movidos a diesel, constitui-se de partículas de fuligem. Resolução número 452 de 2013 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização das emissões de gases de escapamento de veículos automotores, de que trata o artigo 231, inciso 3º do Código de Trânsito Brasileiro. Sobre a camada de ozônio,
resolução do CONAMA 267. Você já deve ter ouvido falar sobre a camada de ozônio, que é uma camada que protege a primeira composição natural da atmosfera. Então, esta camada de ozônio, ela é todos os dias agredida por um gás chamado clorofluorcarbono, o CFC, que causa a diminuição da camada de ozônio. Este gás é existente em alguns equipamentos de ar-condicionado, geladeiras e aerosóis. Contribui para a diminuição da camada de ozônio, que é responsável pela filtração dos raios ultravioleta, que causa câncer de pele. Está sendo substituído atualmente pelo HCFC, o hidroclorofluorcarbono, que é 10 vezes menos nocivo do que o CFC, mas mesmo assim ainda causa danos à camada de ozônio. Essas são as consequências de pessoas que ficam expostas ao sol, tendo em vista o problema da camada de ozônio, câncer de pele, causado pelo ultravioleta, que é emitido pelo sol. Pode apresentar esses ferimentos no nariz, no ouvido, no olho e também na boca. Alternativas menos poluentes. Veículos populares com motores elétricos está se tornando um sonho cada vez mais próximo no Brasil. Muitas montadoras já estão pensando em carros 100% elétricos. Hoje nós temos carros híbridos, que são dois tipos de combustível, elétrico e gasolina ou álcool. Mas, a partir de 2030, todos os veículos que estarão rodando em grandes capitais na Europa, na América do Norte e também na América do Sul deverão ser 100% elétricos. Hoje nós temos como alternativa menos poluente o álcool, o gás natural e o GNV, óleos vegetais. E sobre ainda os veículos elétricos, nós vamos ter ainda alguns anos para que essa tecnologia se torne disponível para nós usuários. Emissão de partículas. O que é fumaça? Partículas sólidas em suspensão. A fumaça preta dos motores a diesel forma uma fuligem oleosa altamente tóxica. Veículos mal regulados aumentam a emissão de fumaça, portanto, os veículos movidos a diesel sempre devem passar por manutenção semestral, fazendo a limpeza da bomba injetora, e quando a limpeza não é mais possível, essa bomba injetora deve ser substituída. Coleta seletiva. Antes vamos conhecer o tempo de decomposição que cada resíduo, cada lixo demora para se desfazer jogado ao meio ambiente. Por exemplo, o papel. O tempo para se decompor jogado ao meio ambiente são 3 meses. A madeira, 6 meses. Lata de aço demora 10 anos para se desfazer. O plástico, mais de 100 anos. O chiclete, são 5 anos. Metal, mais de 100 anos. Os vidros, são 4.000 anos. Os pneus, indefinido, não existe um tempo de degradação. A lata de alumínio não se degrada. O alumínio se degrada, mas a lata de alumínio ela não se degrada, por isso deve ser reciclada. Política dos 5 R's. Vamos conhecer agora o que diz essa política. O primeiro R, quer dizer recusar, consiste na etapa de recusar produtos que tenham um significativo impacto ambiental, dando preferência a produtos que não agridam o meio ambiente. Se a sociedade em geral recusar em larga escala as mercadorias que podem gerar danos ao meio ambiente, os seus fabricantes podem tentar melhorar os seus sistemas de produção ou sua composição. O segundo R quer dizer reduzir,
Trata-se de reduzir o consumo e, consequentemente, a produção de lixo. Comprar e utilizar produtos em exagero e sem uma necessidade prática só contribui para poluir ainda mais o meio ambiente. Além disso, é preciso optar por materiais e produtos mais duráveis, que demoram mais tempo para serem descartados, pois, além de reduzir o lixo, diminui a exploração dos recursos naturais, água, petróleo, alumínio, energia elétrica e assim por diante. O terceiro R é o reutilizar. Alguns produtos, antes de serem jogados fora, podem ser reaproveitados novamente, diminuindo a produção de lixo. Além disso, ao reaproveitar o produto, automaticamente não se compra outra mercadoria para realizar aquela função. Por exemplo, reaproveitar latas velhas para fazer porta-copos ou utilizar materiais plásticos para produzir bancos e assentos. O quarto R é o repensar. Quando se fala em repensar, fala-se em se perguntar sobre a necessidade do produto que está sendo adquirido antes do consumo. É importante sempre levar em consideração os impactos que mais tarde poderão ser gerados sobre a excessiva geração de lixo e a escolha por materiais não reutilizáveis ou não recicláveis. E o quinto R, para surpresa de muita gente, ele é o último dessa política, porque nem sempre reciclar é bom para o meio ambiente, pois a ação de reciclar gasta-se muita energia elétrica. Gastando muita energia elétrica, estamos causando impacto ambiental, mas mesmo assim, ele é bem-vindo na política do 5R. Então, reciclar é o ato da reciclagem, deve ser o último procedimento a ser adotado, ou seja, deve-se diminuir ao máximo a produção de lixo antes de pensar em reciclá-lo, pois quando a quantidade é muito grande, não há reciclagem que resolva o problema. Assim, materiais como papéis, plásticos, latas, metais e outros podem ser transformados em matérias-primas para novos produtos. Coleta seletiva. Bem, você deve entender que na empresa existem recipientes nas cores em que vamos conhecer agora e você deve se atentar. Por exemplo, o azul, você deve descartar apenas papel ou papelão. Não pode ser descartado outro tipo de material que não seja papel ou papelão. O vermelho é destinado apenas para o descarte de plástico e isopor. Não podemos descartar no recipiente vermelho, por exemplo, papel e papelão. O verde apenas destina-se ao recipiente vidros. Não pode ser descartado outro tipo de material no recipiente verde que não seja vidro. O amarelo, apenas os metais, lata de alumínio, lata de aço. Não pode ser descartado outro material que não seja o metal. Ainda sobre a coleta seletiva, o preto é destinado ao descarte de madeiras. E o marrom é destinado ao descarte de lixos orgânicos. Lixos orgânicos são restos de alimentos, casca de fruta, folhas de árvores, galhos e assim por diante. O recipiente laranja destina-se ao descarte de produtos ou materiais perigosos ou contaminados, como por exemplo pilhas, baterias e produtos químicos. O produto cinza, ele é destinado para descartarmos produtos não recicláveis ou materiais não recicláveis ou misturados. Por exemplo, os que não se reciclam são papéis higiênicos, guardanapos sujos, papéis metalizados ou parafinados, adesivos, papel carbono, fraldas, absorventes, fotografias, espelhos, esponja de aço, itens de cerâmica, isopor quando contaminado, EVA, vidro temperados, vidros de carro também não se recicla, cortiças,
ampolas de remédio, lente de óculos e por aí vai. PGRS quer dizer Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. A direção da empresa já implementou o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que são gerados nas atividades de produção e operação. Isto porque é exigido pela Lei número 12.305 de 2010, de que trata a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o PNRS. Com isso, esta lei é uma legislação ambiental brasileira que define a responsabilidade na gestão do resíduo sólido e as metas a serem alcançadas por pessoas físicas e jurídicas, você e a empresa, obrigando empresas a realizarem o gerenciamento correto dos seus resíduos. Então, os resíduos que são gerados das atividades produtivas e ou operacional das empresas não devem ser descartados em qualquer lugar. Deve-se seguir as diretrizes da Lei 12.305 da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. Chegamos ao final deste treinamento de educação ambiental, parte número 2. Esperamos que você tenha compreendido sobre resíduos sólidos, coleta seletiva, principais gases emitidos pelos veículos e lembre-se que você deve contribuir para que a empresa consiga atingir as suas metas a fim de preservar o meio ambiente. Obrigado pela atenção. Não esqueça de responder o quiz com 4 questões. Muito obrigado e até o próximo treinamento.